Você já parou para pensar quantas pessoas Deus matou e quantas Satanás matou? Parece uma pergunta absurda, até polêmica, mas a resposta está nas próprias Escrituras. Hoje, no Virtude em Verso, vamos abrir a Bíblia e contar, uma a uma, as mortes atribuídas diretamente a Deus e ao diabo. E no final deste vídeo, você verá um placar surpreendente que vai mexer com tudo o que você achava que sabia sobre justiça, maldade e quem realmente tem sangue nas mãos. Ninguém está preparado para a pergunta que está prestes a ser feita. Não é simples, não é confortável e certamente não é ensinada nos sermões de domingo, porque ela toca em algo delicado, o contraste entre o Criador e o acusador, entre aquele que dá a vida e aquele que a tenta destruir. Mas hoje, deixamos de lado o que sentimos e nos agarramos apenas ao que está escrito. A Bíblia, com toda a sua complexidade e profundidade, registra mortes incontáveis, algumas causadas por guerras, outras por juízos divinos, tragédias, pestes e castigos. Mas entre tantas mortes, surge uma questão inevitável. Quantas foram causadas por Deus e quantas por Satanás? A resposta pode surpreender, não porque muda o que sabemos sobre o bem e o mal, mas porque nos força a pensar além dos números. Ainda assim, hoje, os números serão revelados e eles falam alto. Antes de mergulharmos na contagem, precisamos definir os critérios. A Bíblia nem sempre detalha números exatos e muitas vezes fala de multidões sem especificar quantos pereceram. Por isso, nossa análise usará 3 categorias: mortes com número exato, mortes com número estimado e mortes descritas como incontáveis ou simbólicas. Apenas consideraremos mortes atribuídas diretamente à ação ou ordem de Deus ou de Satanás, e não consequências humanas ou naturais indiretas. Também é importante lembrar que, teologicamente, Deus é soberano sobre tudo, mas neste vídeo nos concentramos no que a narrativa bíblica atribui especificamente a ele ou ao diabo de forma explícita. É um exercício textual, não um julgamento moral. E para os que se sentirem desconfortáveis com essa contabilidade sagrada, lembrem-se, às vezes, os números escancaram o que as palavras escondem. Começamos com um dos eventos mais devastadores da Bíblia, o dilúvio. Em Gênesis 6-8, Deus decide exterminar toda a humanidade, exceto Noé e sua família, por causa da corrupção e violência sobre a terra. Então disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei. Gênesis 6:7 ACF. Não há um número exato de quantas pessoas viviam naquela época, mas estudiosos estimam que a população poderia chegar a centenas de milhares ou até milhões, dependendo das interpretações do tempo e crescimento populacional. Para este vídeo, usaremos uma estimativa conservadora de 2 milhões de mortos, todos afogados, homens, mulheres e crianças. Uma extinção global causada diretamente por um decreto divino. É a primeira grande contagem que colocamos na conta de Deus. E é apenas o começo. Avançando um pouco mais, encontramos outro episódio de julgamento: Sodoma e Gomorra. Essas 2 cidades, conhecidas por sua perversidade, são destruídas com fogo e enxofre enviados do céu. Então, o Senhor fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Gênesis 19:24 ACF. A Bíblia não menciona quantas pessoas viviam ali, mas historiadores e arqueólogos estimam que, somando as 2 cidades e regiões adjacentes como Admá e Zeboim, o total poderia girar em torno de 2.000 a 5.000 pessoas. Consideraremos aqui 4.000 mortos como média razoável. Lot e suas filhas escapam, mas a esposa de Lot também é morta, transformada em estátua de sal, acrescentando mais um à contagem. Esse episódio marca um dos primeiros juízos localizados de Deus, onde o fogo substitui a água como instrumento de destruição. O número aumenta e o padrão se repete. Punição divina
para o que é considerado pecado intolerável. O Egito, palco de opressão e milagres, é também cenário de mortes diretas atribuídas a Deus. As 10 pragas são registradas como ações divinas para libertar o povo de Israel da escravidão. Embora pragas como as rãs, piolhos e trevas não tenham registros de mortes diretas, a 10ª praga foi fatal, a morte de todos os primogênitos egípcios. E aconteceu que, à meia-noite, o Senhor feriu a todo o primogênito na terra do Egito. Êxodo 12, 29. ACF. Isso incluía desde o primogênito de Faraó até o do prisioneiro e até dos animais. Estimativas conservadoras sugerem cerca de 500.000 mortos considerando a população egípcia da época. Não foi Satanás nem guerra. Foi uma ação direta e declarada por Deus. Além disso, no Mar Vermelho, quando os egípcios perseguem os hebreus, as águas retornam e afogam o exército de Faraó. Novamente, nenhum número exato, mas podemos estimar cerca de 20.000 soldados. Somando as duas ocorrências, temos aqui 520.000 mortes. E o número segue crescendo. Durante a jornada no deserto, o povo de Israel testemunha mais juízos severos. Em Números 16, ocorre a rebelião de Coré, Datã e Abirão contra Moisés e Arão. Deus intervém de forma drástica. A terra abriu a sua boca e os tragou. Números 16, 32 ACF. Logo em seguida, um fogo do Senhor consome mais 250 homens que ofereciam incenso indevidamente. No dia seguinte, o povo murmura, e uma praga enviada por Deus mata 14.700 pessoas. Números 16, 49. A contabilidade é direta. 14.950 mortos nesse episódio. Mais adiante, em Números 25, Israel se une com as mulheres moabitas, adorando a Baal-Peor. Como castigo, Deus envia outra praga, e morreram daquela praga 24.000, Números 25.9 ACF. Somando essas 3 ocorrências, temos 38.950 mortes no deserto por ordem ou ação direta de Deus. O deserto não foi apenas lugar de provisão e milagres, foi também um cemitério para milhares de desobedientes. A entrada de Israel na Terra Prometida marca uma nova fase e novos números para nossa contabilidade. Em Josué 6, Jericó é totalmente destruída após cair pelas mãos do exército israelita sob comando divino, e destruíram totalmente tudo quanto havia na cidade. Josué 6, 21 ACF. Estima-se que Jericó tinha cerca de 1.200 habitantes. Em Josué 8, Ai é tomada com uma armadilha militar, também sob direção de Deus. O número de mortos registrado, 12.000 homens e mulheres. Josué 8:25. Em várias outras conquistas descritas no livro de Josué, como em Hazor, Maqueda, Debir e outras cidades cananeias, há menção de extermínio completo dos moradores, seguindo a ordem não deixes nada com vida. Josué 10:40. Estimativas conservadoras apontam cerca de 100.000 mortes ao longo dessas campanhas, todas sob o contexto de guerra santa e com a justificativa de purificação da terra. Cada cidade tomada, mais vidas subtraídas. A contagem aumenta e o cenário bíblico se tinge cada vez mais de vermelho. Avançando para os livros de Samuel, encontramos mais uma cena onde a ira divina resulta em milhares de mortes. Em 2 Samuel 24, Davi decide fazer um censo do povo, algo que, aos olhos de Deus, foi um pecado. E o Senhor mandou a peste a Israel desde a manhã até ao tempo determinado, e morreram do povo, desde Dan até Berseba, 70.000 homens. 2 Samuel 24, 15 ACF. 70.000 vidas ceifadas por uma peste enviada por Deus como punição por uma decisão do rei. Em nenhum momento Satanás é citado como responsável, tampouco uma ação natural. É um castigo diretamente atribuído a Deus. Outro evento impactante acontece em 1 Samuel 6:19, quando os homens de Bet-Semes olham para dentro da Arca da Aliança. Feriu do povo 50.070 homens. 1 Samuel 6:19 ACF.
ACF. Mesmo que haja debate textual sobre esse número, usaremos a versão da Almeida Corrigida Fiel como base, somando mais 50.070 mortos. Somente nestes 2 episódios temos 120.070 mortes. A contabilidade divina segue acumulando perdas em números astronômicos. Chegando ao período dos profetas, vemos que os julgamentos de Deus continuam severos. Em 2 Reis 1, quando o rei Acasias envia 2 grupos de 50 soldados para prender Elias, o profeta clama a Deus e fogo desce do céu, consumindo 100 homens. 2 Reis 1, 10, 12. Em 2 Reis 19:35, um anjo do Senhor, a mando de Deus, destrói o exército assírio de Senaqueribe. E sucedeu que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. 2 Reis 19:35 ACF. Este é um dos episódios mais chocantes de matança em massa executada diretamente por uma ação divina. Nenhum combate, nenhuma espada israelita. Apenas a execução silenciosa de 185.000 soldados. Esses números não são simbólicos ou figurativos, são relatados com clareza e precisão. Juntando os 2 eventos, a contagem sobe mais 185.100 mortos, que entram para a lista de ações letais atribuídas a Deus nas Escrituras. E ainda não chegamos ao Novo Testamento. No Novo Testamento, a narrativa de mortes atribuídas diretamente a Deus ou a Satanás muda de cenário, mas não desaparece. Em Atos 5, Ananias e Safira mentem ao Espírito Santo e enfrentam a punição imediata. E caiu morto. Atos 5:5 ACF. Embora sejam apenas 2 indivíduos, essa morte direta é importante, pois mostra a santidade absoluta e o juízo imediato de Deus sobre o pecado dentro da comunidade dos primeiros cristãos. Por outro lado, Satanás tem sua participação indireta em várias tragédias. Em Judas 1:9, ele disputa com o arcanjo Miguel sobre o corpo de Moisés, sem nenhuma menção de morte. Em João 13:27, Satanás entra em Judas Iscariotes, que depois se suicida. Mateus 27:5. Mas o texto não atribui diretamente a morte de Judas a Satanás, e sim ao próprio Judas. Então, no Novo Testamento, mortes atribuídas a Deus são poucas, mas carregam forte significado, enquanto as atribuídas a Satanás são indiretas e poucas. Agora, voltando ao Antigo Testamento para encerrar nossa contagem, não podemos deixar de mencionar as punições por idolatria e desobediência. Em Levítico 10, Nadab e Abiú, filhos de Arão, oferecem fogo estranho perante o Senhor e são consumidos pelo fogo divino, somando 2 mortes diretas. Levítico 10, 1, 2. Em Êxodo 32, após o povo de Israel construir o bezerro de ouro, Moisés ordena que os levitas matem cerca de 3.000 pessoas para purificar o acampamento. Êxodo 32, 28. Embora sejam mãos humanas executando o castigo, a ordem e autorização vêm de Deus. Além disso, em Números 25, já mencionamos a praga que matou 24.000 israelitas por se unirem a mulheres moabitas, prática considerada idolatria e pecado. Somando essas ocorrências, temos pelo menos 27.002 mortes atribuídas a juízo divino por idolatria e desobediência. São exemplos claros de como a santidade e a justiça de Deus se manifestam na Bíblia, ainda que com custo alto. Chegamos agora a um ponto essencial para nossa contagem: as mortes atribuídas a Satanás na Bíblia. Ao contrário do que muitos imaginam, o número de mortes diretamente causadas por Satanás é surpreendentemente baixo. Na verdade, a Bíblia não descreve claramente um extermínio em massa realizado por ele. Um exemplo direto é a tentação de Jó, onde Satanás provoca o sofrimento e morte de seus filhos, porém sob permissão de Deus. Jó 1:2. São 7 filhos mortos, uma tragédia pessoal, mas ainda assim um número pequeno comparado às ações de Deus. Outra morte, frequentemente associada a Satanás, é a de Judas Iscariotes, que após ser possuído pelo maligno, acaba tirando a própria vida. Mateus 27, 3, 5. Além disso, Satanás é o instigador da queda do homem e da morte espiritual, mas a contabilidade física fica restrita a poucos eventos. Isso contrasta drasticamente
com os milhões atribuídos a Deus ao longo das Escrituras. Além de Jó e Judas, a Bíblia relata que Satanás tem influência sobre o mundo e a morte, mas poucos casos são atribuídos diretamente a ele como causa de morte física. Em Apocalipse 9:11, ele é chamado de Abaddon ou Apolion, o anjo do abismo, mas não há menção de mortes específicas nesse capítulo. Em Lucas 13:16, Jesus chama Satanás de príncipe da morte, indicando sua influência sobre o sofrimento e a mortalidade humana, mas sem atribuir ações específicas de matar. O livro de Jó mostra a permissão divina para Satanás causar morte, mas a iniciativa final e o limite das ações partem de Deus. Em resumo, Satanás atua como adversário e tentador, mas não como executor em massa, o que torna seu número de mortes diretas uma fração diminuta frente às ações atribuídas a Deus. A contagem que fazemos aqui, baseada nas Escrituras, revela algo que pode parecer paradoxal. Deus, o Criador e mantenedor da vida, também é responsável por centenas de milhares, se não milhões, de mortes. Porém, Satanás, o adversário da vida, tem uma conta muito menor em números absolutos. Isso porque Deus exerce juízo e justiça, conforme registrado na Bíblia, enquanto Satanás atua principalmente como tentador, enganador e acusador, sem o poder para determinar a morte em larga escala. O contraste não está apenas nos números, mas na natureza das ações. Deus pune com propósito e justiça, Satanás com malícia e destruição. Essa distinção é fundamental para entender o contexto bíblico e teológico por trás da contagem. Um ponto que não podemos ignorar é a questão do livre-arbítrio e da responsabilidade humana. Muitas mortes descritas na Bíblia, embora atribuídas a Deus, ocorreram em contextos de guerra, rebelião ou consequência direta das escolhas humanas. Deus, como juiz supremo, permitiu ou ordenou essas ações para cumprir seu propósito. Por outro lado, Satanás atua como o instigador do pecado, corrompendo corações e mentes, levando as pessoas a decisões que terminam em morte, direta ou indiretamente. Assim, embora o número de mortes diretamente causadas por ele seja pequeno, seu papel na cadeia de eventos que levam à morte é enorme e complexo. O cálculo final não é apenas de quantos morreram, mas de quem influencia o caminho para a perdição. Em diversos momentos, a Bíblia mostra que a morte física e espiritual estão conectadas e Satanás é retratado como o pai da mentira e assassino desde o princípio, João 8:44. Seu poder está em corromper, desviar e destruir vidas por meio do pecado e da enganação. No entanto, ele não tem autoridade para tirar vidas em massa como Deus tem. O relato bíblico deixa claro que toda morte física é permitida por Deus, mesmo que originada pela ação maligna. Isso reforça a soberania divina e o fato de que, no fim, todo mal está sujeito ao plano divino, ainda que temporariamente. Esse aspecto teológico explica a diferença gritante entre os números que contabilizamos. Outro ponto importante é o significado dos números na Bíblia. Muitas vezes, eles têm um valor simbólico ou são usados para reforçar mensagens espirituais. Por exemplo, o número 7 representa a perfeição, 12 a totalidade do povo de Deus e assim por diante. Por isso, algumas das contagens que fazemos, principalmente nas grandes batalhas, podem não ser absolutamente literais, mas indicam um juízo completo e devastador. Mesmo com essa margem, os números impressionam pelo impacto e frequência. Quando somamos todos os eventos atribuídos a Deus, percebemos que o número total ultrapassa facilmente 1 milhão de mortes, enquanto as atribuídas a Satanás permanecem em unidades ou poucas dezenas. A Bíblia, portanto, reforça a ideia de Deus como juiz supremo e Satanás como adversário, mas não como executor em massa. Esse contraste também nos ajuda a entender a natureza das forças em conflito nas Escrituras.
Deus, como fonte de justiça, atua para purificar, julgar e restaurar a ordem, mesmo que isso implique em ações severas e mortes. Satanás, como fonte de maldade, busca corromper, destruir e afastar o homem da comunhão divina, mas não possui o mesmo poder para decretar juízos massivos. Essa diferença não minimiza o perigo de Satanás, mas esclarece o papel e a autoridade de cada um no drama bíblico. A contabilidade que fizemos deixa claro que, apesar do alto número de mortes atribuídas a Deus, elas se inserem em um contexto de justiça divina, enquanto as ações de Satanás são mais sutis, mas igualmente perigosas. Para fechar nossa contagem, vale lembrar que, na Bíblia, a morte não é o fim definitivo. A mensagem central é que a vida, a redenção e a esperança vêm de Deus, que venceu a morte por meio de Jesus Cristo. O contraste entre as mortes atribuídas a Deus e a Satanás é um convite à reflexão sobre o propósito por trás de cada ação. Deus exerce juízo para corrigir, purificar e restaurar, enquanto Satanás tenta destruir sem propósito redentor. A contagem de mortos impressiona, mas o foco maior deve estar no significado espiritual. Onde há juízo, há misericórdia. Onde há morte, há promessa de vida eterna para os que creem. Assim, a contabilidade final não é apenas um número. É um convite para olhar além das estatísticas e entender o drama cósmico que a Bíblia revela. Pegamos a contagem final, aquele momento que todos esperavam. Somando as mortes atribuídas diretamente a Deus, chegamos a uma estimativa de aproximadamente 3.000 de pessoas. Um número que inclui eventos como o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra, as pragas do Egito, guerras, rebeliões e punições diversas. Por outro lado, as mortes diretamente atribuídas a Satanás são estimadas em menos de 20 pessoas, incluindo os filhos de Jó e Judas Iscariotes. Essa disparidade não deve ser vista apenas como uma competição de números, mas como um espelho do caráter e da autoridade de cada um. Deus, como juiz soberano, exerce justiça com propósito, enquanto Satanás atua como o adversário, limitado em seu poder e foco na destruição. No fim, essa contagem nos leva a refletir sobre justiça, juízo, responsabilidade e a complexidade da história espiritual que a Bíblia nos conta. E agora eu quero saber de você. O que achou dessa contagem final? Concorda com os números? Discorda de algo? Deixe sua opinião sincera aqui nos comentários. Seu ponto de vista pode enriquecer ainda mais esse debate. E se esse vídeo te fez refletir, curta, compartilhe e se inscreva no canal Virtude em Verso, para não perder nenhum conteúdo como esse. Ativa o sininho para receber as notificações sempre que sair vídeo novo. No final desse vídeo, vou deixar duas opções incríveis aqui do canal que você vai adorar. Na esquerda, um vídeo onde exploramos a vida completa de Dimas e na direita, uma investigação sobre onde está o Jardim do Éden. Te vejo no próximo vídeo? Espero que sim. Até lá e fique com Deus.